Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando em BD de volta, desta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Amém? Lição de número 10. Esta lição será ministrada no dia 9 de março de 2025 e está sob o tema Israel e Judá, a divisão do reino. Sempre nos lembrando que estamos sob o tema trimestral, né? Uma viagem pelo Antigo Testamento. Então, o tema deste primeiro trimestre de 2025 é uma viagem pelo Antigo Testamento. Dentro deste assunto, nós vamos falar sobre a divisão do reino, quer dizer, Israel dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Bem, a lição está baseada também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, o versículo de número 25, que diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Bem, então já nos dá aqui. Eu coloquei uma observação, dizendo como as aparências enganam. Como as aparências enganam. Nós temos quase que certeza do que aquilo que estamos fazendo, vamos fazer, estamos pensando em fazer, vai dar totalmente certo. Por isso eu coloquei como as aparências enganam, porque nós veremos isto nesta lição. Tá bem? Os objetivos da lição, né? Discutir o contexto da divisão do Reino Unido de Israel, quer dizer, quais foram as causas, o que estava acontecendo para que Israel fosse dividido em dois, apresentar os reinos do norte e do sul e também refletir sobre os motivos e as consequências das divisões, ou da divisão, no caso, né? Me desculpe. Então, nós vemos que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós, quando pensamos, como acabamos de gravar a aula também dos jovens, da sala dos jovens, nós, por não agirmos sob a sabedoria e a soberania de Deus, nós tiramos conclusões e tomamos decisões precipitadas. E ao fazermos isto, nós produzimos consequências que podem ser duradouras e algumas até sem conserto. Não dá para voltar atrás daquilo que nós fizemos. Por isso que eu escrevi aqui que as aparências enganam. Nós vamos ver nesta divisão que algumas coisas que ficarão tanto para um lado quanto para outro pareceram até boas, né? Parecia até, quando a gente fala, olha, Deus está nesse negócio. Quantas pessoas são enganadas, né? E até falam, né? Deus está nesse negócio quando Deus não está. Por isso eu coloquei essa observação sobre as aparências enganam. As aparências enganam. Nós vamos ver nesta divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul algumas características, tanto geográficas, espirituais, políticas, religiosas, que, pensando humanamente falando, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. E não deu. E não deu. Por isso nós vamos falar nós falamos dos objetivos, os motivos e as consequências da divisão. Quando falamos em divisão, nunca é bom. Nunca. Nenhum tipo de divisão, a não ser que seja uma separação. Quando você se separa do mundo, do pecado, das concupiscências, aí tudo bem. Mas quando falamos em divisões, nem toda divisão, por mais justificada
inexplicável que pareça, elas são boas na sua totalidade. Todas as separações, todas as divisões, elas têm as suas consequências, né? Nós vemos isto, eu me lembro que eu trabalhei numa multinacional, numa montadora, e houve uma fusão, mas essa fusão ela teve que ser depois, logo tempo depois, algum tempo, bem próximo depois, desfeito, porque não foi bom para uma nem para a outra. Quando nós falamos em divisões matrimoniais, aparentemente para o casal, podem trazer pontos positivos, mas no total, quando colocamos aí na somatória os filhos, nós vamos ver que há prejuízos e muitos prejuízos. Quando falamos em divisões, partilhas, a maioria das vezes, ainda que no princípio haja um consenso, um entendimento, alguém ou alguns, logo após, vão inventar alguma coisa e vai começar uma discussão, uma pendenga, uma briga, e isto vai para as raias da justiça e pronto. Amizades se perdem, laços familiares se rompem. Quando falamos de divisão, nós nunca falamos de coisa boa, a não ser que seja aquela divisão, como eu disse, né? Dividimos, separamos o joio do trigo, o bem do mal, o bom do ruim, o santo do profano. É uma divisão interessante. Mas no contexto em que nós vamos ver, a partir de agora, analisar a partir de agora, nós vamos ver que ele foi de todo ruim, de todo, né? Ficou aí 2 centenas de anos, um pouco mais, durou esta divisão, mas que só trouxeram problemas, principalmente para um dos lados. O outro estava um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim sofreu consequências. Aparentemente, vou repetir, estava tudo bem, estava, aparentemente. Mas no final não era nada daquilo. Tá bom? Então vamos, a partir desta, não sei se eu posso chamar de explanação, né, desta nossa interação, desta nossa introdução, vamos entrar na lição propriamente dita, né? Vamos entrar na lição propriamente dita, como já lemos, que é a divisão de Israel e Judá. Quer dizer, Israel sendo dividido em 2 reinos, o reino do norte se chama Israel, o reino do sul, Judá. Falaremos sobre as questões políticas, religiosas, sociais, e nós chegaremos à conclusão que não foi nada bom, nada bom. Bem, então, olhando primeiro para o tópico de número 1, a divisão do reino. Qual foi o contexto da divisão? O que estava acontecendo? O que aconteceu para que se chegasse a esse desfecho? Todo desfecho, toda conclusão, ela precisa de um contexto, ela precisa de que algo esteja acontecendo para que se dê razão ao que se vai fazer. Para que se dê razão ao que se vai fazer. Tá? Vamos entender o contexto assim. Tá? O que estava acontecendo, o que aconteceu para provocar esse cisma, para provocar este racha. Primeiro, nós vemos então aqui que Salomão reinava ainda. Apesar de toda a sua sabedoria, era o homem mais inteligente do mundo, mas essa sabedoria, infelizmente, não o impediu de errar. E estes erros administrativos, erros reais, reais que eu digo assim, da realeza como rei, erros religiosos por causa das suas dos seus muitos casamentos, a maioria deles, ou quase todos eles, eram de cunho político, né? Eram alianças políticas.
para que se expandisse o reino, para que se mantivesse a paz no reino. Então nós estamos tratando um contexto. Apesar de toda a sabedoria de Salomão, ele cometeu erros, e muitos erros. Aí isto não é uma particularidade só de Salomão. Isso é para todos nós, seres humanos, quando resolvemos agir ao nosso bel prazer. Então nós temos aqui que isso foi gerando um descontentamento no meio do povo. Isso foi gerando vamos dizer assim, um cisma no meio do povo de Israel. Porque as decisões, quando são tomadas lá em cima, elas não ficam só lá em cima. Elas vão refletir principalmente lá embaixo, quer dizer, lá no meio do povo. Tá bom? E o termômetro de um governo, seja uma monarquia, seja o parlamentarismo, seja o presidencialismo, ela é medida conforme a turba, o povo, né? Como está o povo. O termômetro do sucesso ou do insucesso de um determinado governo é o povo. Então, o povo não estava contente com Salomão, o povo não estava feliz com algumas decisões de Salomão. Tá? E com isso, obviamente, surgiu o nome Jeroboão, que tentou dar um golpe, vamos dizer assim. Tá? Esse Jeroboão era filho de um dos homens de confiança do rei, e ele provocou a revolta, ele foi provocar uma revolta no meio do povo por causa dos altos impostos. Nós sabemos que os seus elevados impostos, quem sofre de novo é o povo. Tá bem? Só que nesta primeira revolta ele não consegue um sucesso e ele tem que fugir, ele vai ter que ir embora, ele vai para o Egito. Tá bem? Então este é o contexto que nós vamos, que nós temos como o princípio causador da divisão de Israel em dois reinos, em duas partes. Então nós vemos aqui que as consequências por causa das decisões reais fizeram com que o povo se revoltasse. E obviamente alguém tentou tirar proveito disso e se chamava Jeroboão. Ele não conseguiu na primeira tentativa. Com isso, ele tem que fugir para o Egito, tá? E fica lá debaixo da proteção de Faraó por um tempo. No ponto de número 1, 2, nós temos aqui Roboão e Jeroboão. Estes serão os dois reis dos reinos que vão vir depois do cisma, depois da separação. Então, após a morte de Salomão, porque havia também a promessa de Deus de não fazer isso, naquele momento, essa divisão, por causa da promessa de Deus feita a Davi, pai de Salomão, então Deus não dividiria o reino nas mãos de Salomão enquanto Salomão estivesse vivo, e assim foi porque Deus é justo e também é fiel, mas após a morte de Salomão, agora a coisa começa a apertar. Por quê? Veja, após a morte de Salomão, as 10 tribos do norte não aceitaram Roboão. Quem é Roboão? Roboão, ele é o sucessor legítimo e direto do reino de Israel. Quer dizer, ele é da linhagem real. Só que o povo já estava desgostoso com Salomão. E pensou, ora, se Salomão fez isso, o filho dele também vai fazer. Ora, e não é que o povo estava certo? Porque Roboão não só fez como o pai, mas ele pensou em fazer um pouco pior. Por quê? Veja, uma outra decisão errada. Roboão, ao invés de ouvir os sábios mais antigos, os conselheiros de seu pai, ele vai ouvir quem? Ele vai ouvir os jovens, seus amigos, aqueles que cresceram jogando burquinha, bola lá com ele, né? A meninada que cresceu com ele. Ele colocou como seus conselheiros. Veja, qual era a questão com o povo? Os altos impostos. Quando o Roboão assume, os mais velhos disseram, calma, diminui, segura um pouco, vamos conter gastos, vamos fazer isso. Os mais novos disseram que nada, aumente, aperte, oprima o povo. E Roboão simplesmente diz assim,
Se a mão do meu pai era pesada, o meu dedo mindinho vai ser 2 vezes pior. Vai ser 2 vezes pior. Então há essa ruptura. Veja, aquilo que o povo previa iria realmente acontecer. E eles simplesmente se colocam contra agora a sucessão de Roboão no lugar de Salomão. Tá bem? E quando Roboão vai para o trono, as 10 tribos que se opõem simplesmente disse: não reconhecemos você, não aceitamos o seu reinado, não queremos. Lembra de Jeroboão que teve que fugir na primeira tentativa? Agora que Roboão prefere ouvir o conselho dos seus amigos de jovens, de inexperientes, e pesar ainda mais os impostos sobre o povo, agora Jeroboão vê uma nova oportunidade. Por quê? Agora está rachado, agora está dividido. Porque, apesar de Roboão estar no trono, 10 tribos não vão obedecer, não vão aceitar. O que acontece? Então, esse descontentamento que aumentou contra o rei, né, da linhagem real, que é Roboão, agora Jeroboão vê nessa situação um momento propício para voltar, para aparecer. Ele retorna do Egito. E o que acontece? Ele é feito rei das 10 tribos descontentes. Porém, veja, os dissidentes, eles nomeiam, eles coroam Jeroboão, e Roboão não tem outra escolha a não ser governar apenas 2 tribos. Tá bom? Algumas divisões colocam 2 tribos e meia, mas vamos ficar com 10 tribos, 2 tribos, vamos colocar o número inteiro aqui para dar certo. Que são as tribos de Benjamim e de Judá. Essas são as 2 tribos do sul. Tá bem? E nós vamos ver então agora o que acontece. Nós temos a divisão agora já concluída. Roboão, descendente direto do rei, legítimo, fica com 2 tribos. Ao sul, Benjamim e Judá. E Jeroboão, que não tem nada a ver com a linhagem, não tem nada a ver com a realeza, ele assume as 10 tribos. As 10 tribos dissidentes, descontentes, tá bom? Por causa dos dissabores causados por esta queda de braço. Tá bem? Então nós temos agora o resultado no ponto 1.3. Qual é o resultado? O trágico, o resultado, veja, como eu disse, todos os resultados que pudessem acontecer, a não ser continuarem unidos, todos eles seriam trágicos, todos seriam, toda visão que você tiver, todo descortinamento a não ser aquele, todos eles serão ruins. Veja, o resultado foi trágico para ambos, pois viviam em conflito, uma nação irmã, 12 irmãos, 12 tribos, proveniente de 12 irmãos, no caso aqui tem 2 sobrinhos, né, que são Benjamim, justamente Benjamim e Judá, que são filhos de José. José não entra na contagem das tribos porque foi vendido, e os 2 que venderam, os mais velhos, não entram também. Mas é colocado 2 tribos, então, Benjamim e Judá. Tá bem? Que são filhos de José. Então nós temos aqui filhos, 10 tribos são filhos, e 2 tribos são os netos de Jacó. Sem querer complicar demais. Mas veja que coisa interessante. Era uma nação irmã, vamos a grosso modo dizer, são 12 filhos do mesmo pai. Eu já expliquei os 2 filhos, os 2 netos. Mas são todos geração de Jacó, todos geração de Isaac, todos geração e promessa a Abraão, que agora vão viver em conflito. E todo o reino dividido, nós lemos na introdução aqui no texto áureo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25, nós vemos que toda cidade dividida, o que ela se torna? Apesar dos conflitos entre eles, agora eles vão se tornar também presas fáceis.
Por quê? Era uma unidade militar somente. Né? Era uma unidade. Agora não. Agora são duas nações, dois exércitos, duas forças militares independentes, que agora não se ajudam, pelo contrário, só estão agora brigando, entrando em conflito, discutindo, e eles vão se tornar presas fáceis para as grandes potências que surgem. Uma delas vai surgir até também ligada a esta divisão. Porque uma nação menor será vencida e surgirá uma potência maior que vai se revoltar, se levantar contra essas tribos de Israel. Então nós vemos aqui os inimigos. A lição interessante é que quando nós estamos unidos, os inimigos eles estão temerosos. Enquanto Israel era uma nação única, veja que todos temiam, principalmente por causa dos grandes milagres, das grandes intervenções divinas nas campanhas militares, políticas de Israel. Mas agora eles veem um ponto fraco, eles estão divididos, eles estão rachados. Houve um cisma, separou. Eles já não se entendem mais. Então o que nós vamos fazer? Os inimigos que antigamente temiam, agora eles vão se aproveitar dessa situação e vão fazer aquilo que eles sempre quiseram, que é destruir ou tentar apagar Israel do mapa político, religioso, geográfico. O que o diabo vem tentando fazer desde o princípio. Tá bem? Então nós vemos que os inimigos agora vão se aproveitar desta situação. Se nós trouxermos isto também para a nossa lição espiritual, para um contexto da nossa vida espiritual, enquanto nós permanecemos unidos, logicamente que o diabo tem medo da presença de Deus. Mas os outros inimigos vão ficar ali. Veja que a partir do momento agora, eu estou notando muitos ataques, né? Houve um problema, aconteceu uma determinada situação e alguns estão se aproveitando para tentar voltar ao cenário religioso, tentar voltar, aqueles que estavam apagados, sumidos, escondidos por aí, agora estão dando a cara novamente. Por quê? Eles estão se aproveitando de algumas situações que estão acontecendo, alguns vacilos, algumas falhas, alguns cismas, alguns rachas que estão acontecendo entre nós. E esses que estavam aí apagados, ofuscados, irrelevantes, sem nenhum tipo de importância, estão se aproveitando. E de quando em vez a gente vê aí eles dando entrevista e falando de família A, de família B, e os outros crentes, ao invés de apagarem o fogo, estão jogando mais lenha na fogueira. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão dando munição. Veja, tem aqui agora o resultado trágico. Agora todos os irmãos aqui, todos os filhos de Jacó agora estão em conflito e se tornando presa fácil para os seus inimigos. É isso que acontece. Se nós trouxermos para uma aplicação pessoal, é o que está acontecendo. Ora, nós não estamos aqui para bater palma, nós estamos aqui para tomar cuidado, para nos precavermos. Veja, figuras que estavam aí ocultas, escondidas, estão aparecendo, falsas religiões, falsos ensinadores, falsos mestres. Eles estão se aproveitando de determinadas coisas, tá? E alguns crentes ajudando, alguns apresentadores, sei lá o que eles querem ser chamados, influencers, eu não sei do que você quer ser chamado, mas está dando pano para manga, como dizia a finada minha mãe. E isso vai causar um problema muito grande para nós no final, para nós. Veja, não teve problema só para Israel, não teve problema só para Judá, teve problema para ambos. Nós vamos vê-los lá 70 anos na Babilônia. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, tome cuidado. Parece que você está prestando um bom serviço, mas muitas vezes nós estamos prestando um desserviço ao reino de Deus. Quando nós fazemos isso aqui, veja, os inimigos que outrora temiam, agora estão se aproveitando. Agora eles estão se fortalecendo, se reunindo, eles estão montando suas estratégias para entrar nessa brecha que foi aberta. Nessa rachadura, nessa fechadura. Né? Nós temos um costume, eu lembrei agora do versículo, não sei nem se encaixa o contexto aqui. O Senhor procura reparadores de brechas.
Não aqueles que vão lá e aproveitam para arrancar mais um tijolo do muro para o buraco ficar maior. E busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha por esse povo, que tapasse a brecha perante mim. Não encontrei ninguém. Então, o que aconteceu? Foram destruídos, porque não tinha um reparador de brechas. E o Senhor está chamando reparadores de rupturas, de rachaduras. Não se aproveite, não se aproveite. Está havendo ataques à família A, família B, família C, igreja A, igreja B, denominação A, denominação B, e nós nunca ganharemos nada com isso. Nós precisamos nos unir. A igreja precisa estar unida para buscar viver a presença de Deus. Tá? Louvado seja Deus. 2. O Reino do Norte. Vamos falar da primeira divisão, então, não da primeira divisão. Vamos falar de uma das divisões, o Reino do Norte, chamado de Israel. Por que eu disse que as aparências enganam? Olha aqui. As 10 tribos do norte tinham como vantagem o fato de serem mais numerosas. São 10 tribos. Tem muito mais gente, muito mais soldado. Eles ficaram com as partes mais férteis do reino. As terras mais férteis de Israel ficou para o Reino do Norte. E também, inclusive, as mais importantes fontes de águas potável de todo o país. Ficou tudo para eles. É aparência. Guarda isso. Eu disse aparentemente é uma vantagem. Aparentemente. Então nós vemos aqui. Politicamente, então, vem, aqui no caso, Jeroboão. Ele escolhe a cidade de Siquém como capital, mas depois ele constrói Samaria é construída, e ela passa a ser a capital oficial do Reino do Norte. Tá bem? Se nós voltarmos à questão da inimizade novamente, aí vamos falar da desvantagem política. Mas vamos colocar as aparências aqui. Tá bem? Então nós temos aí um reino que ficou com muito mais pessoas, com as melhores terras, com as fontes de águas mais importantes do país, né? Isto politicamente, geograficamente falando. Religiosamente falando, como Jeroboão era, vamos chamá-lo de ímpio, era uma pessoa que não tinha muita ligação com Deus, né? Não era uma pessoa muito fiel a Deus. Então o que ele faz? Ele teme. Por quê? Deixa eu passar um pouquinho o carro aqui na frente dos bois. Judá fica, vamos dizer, com menos extensões de terras, com menos fontes de águas potáveis, com um número menor de pessoas, porém, continua com Jerusalém sendo a capital e também o templo. O majestoso templo construído por Salomão está ali. E isto traz um temor muito grande para Jeroboão, que não confiava em Deus, não aprendeu. Com isso, religiosamente, qual o erro dele? O medo do povo se juntar novamente e ele perder a boquinha que ele conseguiu, causando aí 2 revoltas. Não, causando uma e se aproveitando da extensão dela. O que ele faz? Ele vai temer isso, o povo se juntar novamente, unificar novamente. Por quê? Eles iriam adorar em Jerusalém. Eles iam adorar no templo. E o que é que ele faz? Então ele manda construir 2 santuários. Nós falamos na edição passada. Um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel. Tá bem? Que ambos santuários eram idólatras. Veja. Um já deu um problema gigante, um bezerro de ouro, vocês lembram da história, já deu um problema grande para Moisés. Jeroboão vai um pouco mais além, ele cria 2 bezerros de ouro, 2 bezerros, e coloca um em cada templo, tá bem? E são chamados aí de completamente idólatras. Além disso, veja, como não era um homem temente a Deus, não era de uma determinada linhagem, não tinha determinados preceitos na sua vida, ele faz também o quê? Veja, ele constrói 2 templos idólatras, constrói 2 templos ou 2 ídolos, por isso a idolatria, os 2 bezerros de ouro,
Só que, para dirigir esta religião, veja, Judá também, o Reino do Sul, fica com a linhagem normal sacerdotal. A família sacerdotal fica dentro do Reino do Sul. Aleluia. Parece bom? Calma, eu estou muito feliz. Toda a linhagem sacerdotal levítica continua dentro. Ora, mas espera aí, Jeroboão constrói 2 templos, constrói 2 ídolos, e agora? Agora ele precisa de falsos pastores. Ele vai constituir uma linhagem sacerdotal falsa, idólatra, corrompida, constitui profetas para profetizar o que ele quer, para enganar o povo. E com isso agora ele tem a casta religiosa. É a ideia da casta religiosa de Israel. Ele tem falsos profetas, ele tem falsos sacerdotes, sumos sacerdotes, e ele tem falsos levitas. Tudo isso é constituído para garantir que o povo não olhe para Judá, não olhe para o povo do Reino do Sul e se recomponham ou se reagrupem, voltem a ser uma nação. Veja que a religião, eu acabei de dizer que as aparências enganam. Veja, cada hora que passa, cada minuto, cada ação de Jeroboão vai complicando ainda mais a situação. Para ambos, não é só para o Reino do Norte. Vai complicar também para o Reino do Sul mais à frente. Então nós falamos aqui do Reino do Norte, da política do Reino do Norte, a religião do Reino do Norte, e agora o fim do Reino do Norte. Você vê, eu disse, em 209 anos dessa separação, dessa ruptura, no Reino do Norte, conte comigo, e guarde este número. Houveram 19 ou 19 reis de dinastias diferentes, e todas dinastias idólatras, todas, indiscriminadamente. Os 19 reis eram todos de diferentes dinastias e todas idólatras. Por isso, também existiu nesse período, né, o quê? Assassinatos, golpes de Estado, traições. Por quê? Israel, ou o Reino do Norte, ele toma um caminho diferente. Nós vimos que Jeroboão fez tudo, principalmente a área religiosa, que é o ponto forte de Israel. Até hoje nós temos esta questão, né? Jerusalém é a capital religiosa e Tel Aviv é a capital política. Por quê? Porque Jerusalém virou a capital de propriedade, como é chamado aquele negócio? Propriedade mundial do povo, esqueci como é que chama, vou lembrar aí depois. Então nós temos isso até hoje, tá bem? Não temos o templo, logicamente, não temos mais o templo de Salomão, mas a ideia de Jerusalém ser a capital espiritual de Israel, ela permanece. Hoje ela pertence a 3 nações, vamos dizer, eu acho que são 3 nações, tá bem? E ela virou um patrimônio, como diz, né? Um patrimônio mundial, então pertence a todos os povos, todas as nações. Mas a situação de Israel, do Reino do Norte, vai ficar pior. Por quê? Israel, ele se alia à Síria para destruir Judá. E Judá, por sua vez, o Reino do Sul, ele se ajunta a quem? A Síria. Tá? Um se liga à Síria e o outro à Assíria. Tá bem? E o que acontece? Para resistir aos ataques do norte, qual foi o resultado? Em 722, a Assíria varreu o Reino do Norte, tá? Israel, do mapa, fazendo desaparecer a maior parte das 12 tribos de Israel ou do Reino do Norte. Veja que a situação agora piorou mesmo. Agora que a coisa foi para o brejo mesmo.
Então, por isso a Bíblia sempre me ensina que um abismo sempre chama outro abismo. E por isso eu comecei dizendo que as aparências enganam. Veja, parecia que tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Vamos para o outro lado agora, vamos para o Reino do Sul, politicamente. Eu já disse que Judá, eu adiantei, disse que adiantar. Então Judá fica com a cidade capital Jerusalém, também o grandioso templo projetado por Davi, edificado por Salomão. Ficou também com a tribo de sacerdotes e levitas e, portanto, manteve-se nas prescrições dadas por Deus por meio de Moisés. Tá? Como eu já adiantei tudo isso aqui, então eu vou falar sobre a questão de permanecer nos preceitos. Por quê? A linhagem sacerdotal ainda é a mesma que Deus havia levantado lá no deserto. Lá no deserto ainda é a mesma linhagem, tá bom? É a mesma linha. Então eles permanecem fiéis aos mandamentos, aos preceitos, às leis que o Senhor Deus determinou para Israel, tá? Tanto civil como religiosa, política, administrativa, eles se mantiveram assim, tá? Como eu disse, então aqui, quando comparado aos 19 reis que existiram no Reino do Norte, Judá só teve uma dinastia de Davi. Quer dizer, todos os reis desses mais de 200 anos, agora no Reino do Sul, agora todos eles eram da linhagem de Davi, eles eram da linhagem real. Somente não uma mulher chamada Atália, ela sobe ao trono. Tá? Só esse período que não se sentou no trono de Davi, um descendente dele. Somente aqui. Porém, ela foi destronada, né? Joiada destrona, tira ela, destitui ela do reinado e coloca Joás, rei em Judá. Está em 2 Reis, capítulo 11. Tá? Outra diferença que parece, estava tudo bem, a dinastia tranquila, o reino continua na linhagem real, o sacerdócio continua na linhagem sacerdotal, tudo continua no Reino do Sul, tudo continua aparentemente bem. Jerusalém é a cidade capital, é a capital também, é a fonte da religião, o templo grandioso, majestoso continua, os cultos continuam no templo construído por Salomão. Então nós vemos aqui que politicamente o Reino do Sul está melhor. Veja, houveram 19 reis de diferentes dinastias e todos idólatras no Reino do Norte, com Jeroboão. Com Roboão, ele continua aparentemente bem, porque toda esta linhagem que passou por ali era descendente de Davi, todos, exceto Atália ou Atalia, eu não sei como é que vamos pronunciar, você escolhe, tá bom? E todos eles aparentemente também são piedosos. Muitos deles são tementes a Deus, muitos deles foram tementes a Deus. Então nós vemos uma estabilidade política. Religiosamente falando, lembra que eu falei da aparência? Então Judá prosseguiu tendo muitos reis, como eu já disse, bons e tementes a Deus e outros nem tanto. Mas mesmo com tudo isto, religiosamente falando, Roboão, mesmo com Roboão e com todos esses benefícios que nós dissemos, o povo aderiu ainda à idolatria. Ainda, mesmo assim, com tudo isso, por isso que eu disse, as aparências enganam, mesmo com tudo de bom, vamos dizer assim, o povo ainda consegue se desviar para os ídolos, ir para a idolatria. E Jeroboão estava com medo do povo sair daqui do Reino do Norte e ir para o Reino do Sul por causa do templo. E acontece justamente o inverso. O povo que tem o templo recorre aos ídolos. Sai da presença de Deus, adere à idolatria. Tá bem? Então, e vemos mais o quê? O outro problema, apesar da dinastia, apesar de toda a sequência, da estabilidade política, os reis que não eram tementes a Deus, o que também eles tinham? Veja, eles tinham seus falsos profetas para profetizar também aquilo que eles queriam, e assim desviaram também os sacerdotes
e os levitas. Veja tudo está em torno da religião, tudo está em torno de Deus. Os reis que não eram tementes a Deus, eles tinham seus falsos profetas. O mais famoso dele, que nós citamos, perguntou de rei idólatra, você vai falar Acabe. Né? Só ele e a mulher, juntar os sacerdotes falsos dele e da mulher dele, já dão 850. Fora os que tinha lá perdido no meio da estrada, pedindo uma ofertinha aqui, outra ofertinha, uma cesta básica para lá. Entendeu? Veja, mesmo assim nós vamos ver que os profetas, para quê? Para profetizar aquilo que eles queriam. Fazendo assim, eles também subornaram e desviaram os sacerdotes e os levitas. Veja, tinha tudo. O Reino do Sul tinha muito mais para dar certo do que... Mas o problema está no coração do povo. Veja, está no ato do povo, está nas atitudes, são nas atitudes do povo. Eu sempre digo que o ídolo é feito do que está no coração do povo. Quando nós olhamos para o primeiro bezerro de ouro, nós vamos ver que ele foi feito do quê? Colares, brincos, tornozeleiras, anéis, tudo que era de ouro, tudo que o povo forneceu o material para construir o ídolo. Tá? E lá o primeiro, Arão disse, eu joguei no fogo e saiu isso aí. Não, levou tempo. Então o ídolo leva tempo para ser construído. E todo ídolo ele é feito da vontade do povo. Então nós precisamos tomar cuidado com o que temos vontade, com o que desejamos para não criar ídolos. Que é também um motivo de muito problema que nós estamos tendo. Muito escândalo, muito escárnio, muita zombaria. Porque o povo cria estes ídolos e eles depois, simplesmente, quando voltam para o fogo, desmancham. Desmancha e dá esse monte de problema que nós temos. Tá bem? Então, religiosamente nós vemos, porque até quando? Né? Até quando? Eles foram rompendo sacerdotes, levitas e até o povo. Até que Deus levantou a Babilônia. A Babilônia agora é resultado também de um esplendoroso reino que levanta por causa das alianças que foram feitas pelo Reino Norte, o Reino do Sul, com a Síria e com a Assíria, a que foi destruída, agora surge, veja, após a destruição do Reino do Norte, os assírios, a Babilônia, pelos assírios, a Babilônia ascendeu, quer dizer, subiu, apareceu, como grande potência. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cerca e invade Jerusalém. Agora é a vez do Reino do Sul. Tá bem? Veja, o resultado, o exílio de Israel, do Reino do Norte, foi em 722 a.C. Agora eles vão ser varridos, eles são quase que aniquilados, quase que varridos da face da terra. Tá bom? Em 722 a.C. Mas com o surgimento, a ascensão babilônica, o que acontece? Nabucodonosor agora parte para invadir Jerusalém, para cercar Judá, e ele faz isso. E o sucesso dele se dá no ano de 586 a.C., porque agora a grande maioria do povo do Reino do Sul agora vai para os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Tá bem? O que é que eles deixam lá? Os mais pobres e os que estavam em situação de miséria e destruição. Quer dizer, a situação ficou pior do que estava. Por que eu disse que as aparências enganam? Veja, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo sossegado, mas determinadas situações nós criamos. Podemos dizer assim? Nós criamos, né? E eu queria voltar a uma ideia de aplicação pessoal. Nós temos muitos contextos de divisões no nosso meio, muitos. Nós temos também os desejosos, os aproveitadores das situações,
para causar as divisões. Porém, nós precisamos nos lembrar que, apesar de vários motivos, de motivos sobejos que possamos ter, quem pensa assim, né? Quem tem esses interesses, né? Quem tem esse costume de dividir, de separar, de rachar, de criar cismas, como fez Jeroboão, né? De fazer aí criar algumas rebeliõezinhas, alguns discípulos do diabo que gostam de criar rebelião. Nós temos que nos lembrar das consequências. Veja, estava tudo bem. Mas a partir de um momento, vamos puxar até Davi. Vieram consequências após consequências, até agora, até o cisma, a divisão, e parecia que ia dar tudo certo. Um ficou com a boa terra, a boa água, o maior número do povo, o outro ficou com a boa parte religiosa, ficou com a família sacerdotal, ficou com a igreja, ficou com a placa da igreja, ficou com tudo. Só que nenhum dos dois ficaram com a presença de Deus. E aí que está o problema. A presença de Deus ela se vai, e acabou, e foi-se a glória de Deus. Agora estão os dois reinos unidos de novo. Não vão ficar unidos por bem, vão ficar unidos por mal. Vão todos ficar 70 anos na Babilônia agora presos, debaixo de um cativeiro, debaixo de cativeiro. Meus queridos irmãos, nós precisamos então escolher, ou ficamos por bem, ou ficamos por mal. E uma coisa que eu gostaria de pedir encarecidamente, que paremos de fornecer material combustível para esses debates esdrúxulos, para esses comentários desagradáveis que fazem sobre nós. E aumentam os cismas, os rachas, as divisões, aumentam as lágrimas, as tristezas. E tomemos cuidado com o Icabod. Tomemos cuidado. Vamos orar para restaurar a paz da igreja. Vamos orar para restaurar a paz dos ministérios. Vamos orar para restaurar a paz entre os líderes, entre os pastores. Se já existe, mantê-las e aumentá-las. Mas tomarmos cuidado com a questão da divisão em todos os sentidos. Vamos orar para que Deus acabe com as divisões em todas as áreas da nossa vida. A não ser que seja para a santificação. Aí é uma outra coisa, como eu já disse no princípio da aula. Mas nós falamos sobre a lição de número 10 da lição bíblica CPAD Juvenis, e se Deus nos permitir, nós voltaremos com a aula de número 11. Se Deus nos permitir, se Deus nos agraciar com a sua misericórdia. Então a minha oração é que os laços da união se estreitem, como diz o nordestino, arrochar o nó da paz, da alegria, da união, da felicidade, da irmandade, da comunhão, do estarmos sempre juntos. Apesar das várias placas denominacionais, nós vamos para um único céu. E o hino diz: céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Eu vou morar. No lindo céu eu vou morar. Além do véu, eu vou morar no lindo céu. Só tem um céu. Amém? E que Deus nos abençoe em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos com a paz do Senhor e também unidos, reunidos e unidos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.